Olá, tudo bem? Eu vou conversar hoje com a professora psiquiatra, professora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Cristina Marta Delbem. Nós vamos falar sobre as psicoses e as vantagens de um atendimento precoce em pacientes com estes problemas. O Hospital das Clínicas tem um ambulatório para receber o mais rápido possível pacientes nesta situação que certamente melhoram no seu tratamento. Professora, tudo bem? Tudo bem, Marcos. Professora, inicialmente, o que é psicose? Marcos, as psicoses se caracterizam essencialmente pela presença de alterações de conteúdo de pensamento e alterações da senso-percepção. A pessoa vai apresentar crenças que não correspondem à realidade, são crenças fortemente arraigadas, que não cedem frente a evidências ao contrárias ou argumentação lógica, né? E alterações de senso-percepção é quando a pessoa escuta vozes, tem visões, sente cheiros que não são... Nós temos um quadro aqui que eu acho que pode ajudar a senhora nessa resposta. É isso, acho que esse quadro, né, são os sintomas aí previstos pelo... Isso, esses são os sintomas cardinais aí para a gente fazer o diagnóstico de transtornos psicóticos, né? Os mais comuns, assim, são delírios e alucinações. E lembrando de que esses sintomas, eles são muito característicos de esquizofrenia, mas eles estão presentes em outros transtornos mentais também, né? Dentro dos próprios, do que nós chamamos de transtornos psicóticos primários, nós podemos ter quadros com uma duração mais curta, transtorno psicótico breve, transtorno esquizofreniforme. Esses sintomas podem ser induzidos por uso de substâncias ou pela abstinência de substâncias. Eles podem ser induzidos por outras condições médicas. E é muito comum também a gente ter esse tipo de alteração desses sintomas que estão sendo apresentados nesse quadro em transtornos de humor, tanto nos transtornos depressivos quanto nos episódios maníacos que caracterizam o transtorno afetivo bipolar. Então, quando nós falamos em psicose, nós estamos falando é um diagnóstico sindrômico, né, que abarca várias condições psiquiátricas. Professora, a senhora disse que esses são... pode tirar, Daniel. Esses são sintomas que aparece numa vastidão, num leque de doenças. A faixa etária nesta vastidão de doença vai de quanto a quanto? Nós fizemos um estudo aqui na nossa região entre 2012 e 2015, onde a região do Departamento Regional de Saúde, o 13º Departamento Regional de Saúde, foi um de 17 centros. Os outros centros são cidades europeias. E nesse grande estudo epidemiológico, nós avaliamos a incidência, ou seja, os casos novos de psicoses, nesse conceito de síndrome ampla, né, de primeira manifestação psicótica. O critério era considerar o primeiro contato do indivíduo com serviços de saúde em decorrência de sintomas psicóticos, delírios, alucinações, comportamento desorganizado, aqueles sintomas que foram listados no quadro anterior. O que a gente observou é de que o mais comum é que esses sintomas surjam no final da adolescência e início da vida adulta, né? Embora eles possam surgir no decorrer de todo o nosso ciclo vital. Eu acho que a gente tem um quadro que representa isso. Esse né? O quadro de Ribeirão? Esse é o que está mostrando a incidência por faixa etária, considerando os 17 centros. Então, nesse quadro, a gente vê que a incidência maior é realmente até 30 anos de idade, né, principalmente entre 18 e 24 anos. A incidência é maior em homens do que mulheres, né, mas a gente vê que no decorrer da vida, a gente pode ter casos novos, assim, primeira manifestação de sintomas psicóticos durante toda a vida. Eu chamo a atenção até ali, quando a gente olha na faixa de 45 a 49, 50 a 54, que a gente vê um pequeno aumento entre as mulheres, né, de incidência de psicose, e a explicação, isso aí a gente atribui à fase do climatério, onde a gente tem essa mudança do ambiente hormonal feminino, né, de que a gente pode ter casos nessa faixa etária. Agora, professora, há justificativa por que o homem é aquele que tem maior incidência?
A gente não tem uma explicação clara. Uma das possibilidades é essa, de que a gente teria aí um efeito protetor dos hormônios sexuais femininos, né? Mas a gente não tem um conhecimento tão aprofundado a respeito disso, não. Uma possibilidade é essa, de que, da mesma forma que mulheres têm mais transtornos depressivos ansiosos do que homens, né? Então, esse ambiente hormonal, isso pode interferir. Mexe com todo mundo. Na verdade, é uma coisa que isso é pouco estudado, né, Marcos? Eu acho que essa diferença entre o sexo atribuído ao nascimento, né? Nós não estamos falando de gênero, identidade de gênero, é o sexo biológico, vamos dizer assim. Isso é pouco explorado nos transtornos mentais, eu acho que nas doenças de maneira geral, né? E a gente vê claramente uma diferença de incidência, a gente acaba tendo também, às vezes, uma diferença no prognóstico, né? O que os estudos epidemiológicos sugerem é que, quando a gente pensa nas psicoses, que as mulheres poderiam ter um prognóstico um pouco melhor, de que a gravidade de sintomas poderia ser um pouco menor em mulheres. Então, são coisas ainda que precisam ser mais exploradas. Eu acho que a gente ainda tem essa dificuldade de entender de que homens e mulheres, pensando no sexo atribuído ao nascimento, têm diferenças biológicas que precisariam ser melhor compreendidas. Bom, professora, a senhora falou sobre o que é psicose, a necessidade, falou sobre os sintomas, e eu pergunto para a senhora agora o seguinte: o Hospital das Clínicas tem um ambulatório que a senhora já afirmou, que chama Programa de Intervenção Precoce nas Psicoses. Como é que funciona esse ambulatório? Então, esse ambulatório nós criamos em 2012, em função desse estudo epidemiológico que a gente fez, né, que a gente participou do estudo epidemiológico, a gente detectou a necessidade de oferecer algum tipo de serviço especializado para a população, e a ideia era poder absorver o mais precocemente possível as pessoas que estivessem nessas fases iniciais das psicoses, né? E quanto mais cedo a gente começar essa intervenção, melhor. A gente sabe, tem vários estudos epidemiológicos feitos em diferentes partes do mundo que mostram isso, que o tempo de psicose não tratada, que é o tempo, esse cálculo é feito entre o início dos sintomas psicóticos até o momento em que algum tratamento efetivo é instituído. Quanto maior esse tempo de não tratamento, pior era o prognóstico. O que significa isso? Pior era a resposta ao tratamento farmacológico e psicossocial no que diz respeito a sintomas, a controle de sintomas, aqueles sintomas que a gente listou, mas também na funcionalidade, né? Isso eu acho que é uma questão importante quando a gente fala das psicoses, é que a gente sabe, assim, são transtornos que têm uma prevalência grande. Quando a gente pensa nesse conceito mais amplo, alguns estudos epidemiológicos chegam a pensar assim, em torno de 3% da população poderia estar sendo acometida por esses sintomas. Tem um custo muito grande para o indivíduo, porque ele tem um prejuízo de funcionalidade, dele perder a autonomia, a capacidade dele de trabalhar, de estudar, de se relacionar, de cuidar da própria vida. Isso pode ser comprometido. E então isso tem um custo individual, tem um custo para a família, tem um custo social, econômico, né, de que os gastos são pessoas que não estão na cadeia produtiva, dependendo de benefícios, tem os custos com tratamento. Então, que isso tem um impacto muito grande. Outro impacto muito grande dos transtornos mentais, de maneira geral, mas as psicoses, isso é muito evidente, é o fato assim, de ter uma mortalidade precoce, né? Nós temos um estudo que a gente fez aqui também com os nossos pacientes, assim, considerando primeira internação psiquiátrica na região de Ribeirão Preto. E aí, mas eram pacientes graves o suficientes que precisavam de uma internação psiquiátrica. Entra psicose, mas entra, por exemplo, também internação devido a problema relacionado ao uso de álcool, por transtorno de humor. E o que a gente viu, e nós fomos avaliar, usando dados do SEAD, né, da Fundação SEAD, a mortalidade dessas pessoas. E aí nós fizemos a mediana, nós conseguimos avaliar uma mediana assim, de 9 anos. Nós conseguimos ver o que aconteceu com essas pessoas depois de 9 anos. A chance dessas pessoas virem a óbito foi quase 3 vezes maior do que na população geral. Os anos de vida perdida, em torno de 25 anos, 27 anos de anos de vida perdido dessas pessoas que tiveram uma primeira internação psiquiátrica.
E boa parte dessas mortes, a gente tem mortes violentas, mas boa parte é por outras condições médicas. Então são pessoas, assim, a intervenção precoce visa evitar esses desfechos desfavoráveis, perda de funcionalidade e morte precoce. Não só o controle de sintoma. Professora, o Hospital das Clínicas ele recebe o paciente quando ele é regulado. Isso. No caso do ambulatório de intervenção precoce de psicoses, também é para o paciente regulado? Como é que o paciente chega lá? Tá. Nós tínhamos, até pouco tempo, a gente tinha essa possibilidade. Nós somos abertos à rede pública da região. E isso é feito através de um contato. É preciso, assim, um profissional de saúde mental, dos nossos serviços públicos e privados também de saúde mental, que identifica esse paciente em primeiro episódio psicótico, e ele faz um contato direto com a nossa equipe. Nós temos atualmente 3 médicos atuantes nesse ambulatório, Dr. Gabriel Elias Correia, Dr. Lívio Leal e Dr. Luiz Scarabelotti, e esse paciente é rapidamente absorvido no nosso ambulatório. A gente tenta fazer dessa maneira mais aberta, no sentido assim, de poder absorver rapidamente. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa tem um surto, procura um médico em Batatais, esse médico tem um contato direto com a equipe em Ribeirão. Ele tem esse contato com a equipe, ele consegue, acho que em Ribeirão Preto isso acaba funcionando talvez com mais agilidade, mas a gente tem essa disponibilidade para qualquer serviço da nossa região. Que inclusive a gente acha importante esse contato direto, assim, até justificar por que a gente usa isso, porque é uma forma, seria uma espécie de matriciamento, né? De que a gente ajuda o colega que está na ponta, né? Porque isso é a questão, assim, é um diagnóstico complexo, né? De ajudar o colega a identificar, não, realmente esse é um paciente de primeiro episódio psicótico, faz sentido vir para o nosso ambulatório. Nós não temos a nossa próxima vaga daqui 3 a 4 semanas. Até lá, a gente pode fazer uma sugestão de instituição de tratamento nessa conversa com o colega que está fora da nossa... até chegar no nosso ambulatório, por exemplo, né? E é importante dizer, assim, que boa parte desses pacientes, eles entram... Na verdade, a gente fala de ambulatório, mas acho que o que a gente tem hoje dentro do Hospital das Clínicas é um programa de intervenção precoce em psicoses. Porque essa equipe que trabalha nesse ambulatório de primeiro episódio psicótico é a equipe que está vinculada ao nosso serviço de psiquiatria na unidade de emergência e a nossa enfermaria de internação breve, que é uma enfermaria para internação de pacientes agudos, que funciona como uma retaguarda da unidade de emergência. Tem o nome breve porque a ideia é fazer internações breves mesmo. Então, muitos desses pacientes que nós recebemos, eles dão entrada pela unidade de emergência, porque muitas vezes esses pacientes têm uma gravidade de sintomas que eles se colocam em risco ou colocam outras pessoas em risco, e ele precisa, nas primeiras semanas de tratamento, de um ambiente protegido, ele precisa de um ambiente hospitalar. Então, essa é uma porta de entrada que a gente tem na unidade de emergência. Nós damos prioridade para esses pacientes em primeiro episódio psicótico, né? Então, que a gente muitas vezes recebe para internação, faz essa avaliação inicial. E uma coisa importante, Marcos, talvez seja uma das perguntas que você está prevendo aí, mas eu vou me antecipar. Quando a gente tem um primeiro episódio psicótico, primeira manifestação psicótica, é muito importante que a gente descarte outras condições médicas, né? Então, como eu disse logo no começo da nossa conversa, esse sintoma psicótico, ele pode ser um quadro primário, esquizofrenia, transtorno depressivo com sintomas psicóticos, mas ele pode ser decorrente de uma condição médica. São situações raras, mas que podem acontecer. Então, isso pode estar relacionado com uma afecção do sistema nervoso central, um problema metabólico, uma doença autoimune, né? Então, a gente precisa sempre fazer um diagnóstico diferencial muito acurado. Por isso a importância até assim desse paciente ser recebido numa instituição, num serviço, num hospital geral, onde a gente tem recurso para fazer exames laboratoriais, fazer exames de imagem, né, é um paciente que ele pode estar tão desorganizado que a história que a gente consegue coletar com ele não é suficiente. Então a gente precisa dessa investigação mais acurada para descartar outras condições médicas. Não é a regra, mas um indivíduo que eu deixo de identificar que ele tem, por exemplo, lúpus,
que ele tem um quadro de neurosífilis, e eu não dou o tratamento adequado, isso tem um custo imenso para esse indivíduo e para a família. Então, essa chegada do paciente numa estrutura de hospital geral, onde eu consigo fazer uma investigação adequada, que eu tenho colegas de outras especialidades para me ajudar a definir esse contexto, isso é fundamental nesse cuidado desse paciente. E nós aqui em Ribeirão temos um privilégio, na verdade, porque é um serviço de intervenção precoce que está atrelado num hospital geral. Então, que eu consigo dar essa abordagem inicial adequada, de começar a tratar adequadamente, mas conseguir fazer o diagnóstico adequado. Isso é uma coisa muito importante, né? De poder falar, não, eu estou tratando adequadamente. Uma outra questão, assim, que esses sintomas psicóticos, eles podem ser induzidos pelo uso de substância. O mais comum que a gente vê é cannabis, mas tem outras substâncias que também estão associadas. Ela pode estar acontecendo na vigência de um quadro de abstinência, né? Por exemplo, abstinência alcoólica, delirium tremens. Esse é um paciente que precisa ser tratado em estrutura de hospital geral, porque tem uma série, é uma situação de risco para a saúde, né? Então a gente tem esse caminho que a gente tem. O paciente pode ser encaminhado via ambulatório, via unidade de emergência. A gente tem essa retaguarda de leitos aqui no campus, que também a gente consegue dar esse cuidado intensivo inicial, garantir adesão a tratamento. Muitas vezes, assim, a necessidade de internação no início, ela se dá porque o paciente tem dificuldade de entender que ele precisa tomar uma medicação. Então, esse ambiente onde supervisionado, com cuidados intensivos de enfermagem, a gente consegue garantir que o tratamento efetivo está sendo instituído, e esse paciente, tendo melhora do quadro, ele recuperando a capacidade dele de cotejar com a realidade e entendendo o que acontece com ele, eu tenho mais chance de garantir adesão na hora que ele vai para o ambulatório. E nós temos, além da enfermaria, da unidade de emergência, os leitos aqui em hospital geral, aqui no campus que a gente tem, e o ambulatório, a gente tem também o nosso hospital dia psiquiátrico, que a gente tem essa parceria de que, dependendo da condição que o paciente está, ele passa, se ele precisa de cuidados mais intensivos, mas que não são, o quadro não tem gravidade que exige uma internação integral, a gente consegue que esses pacientes sejam absorvidos no hospital dia psiquiátrico. Então, nós temos um programa que a gente consegue oferecer atenção para essas pessoas no início da psicose em diferentes modalidades terapêuticas, dependendo da gravidade do quadro. Agora, professora, a senhora está falando do paciente que tem a sorte de ter um surto, ser levado para um médico, mesmo não sendo psiquiatra, faz lá uma avaliação e fala, olha, eu preciso falar com o pessoal lá do Hospital das Clínicas. Mas não é a regra isso. Imagino que em algumas unidades básicas de saúde espalhadas na DRS-13, que é a Divisão Regional de Saúde aqui da região de Ribeirão, imagino que tenha o paciente pode chegar lá em surto e não ter esse olhar mais apurado. Eu acho que esse é o trabalho de educação em saúde, de divulgação, que, aliás, essa oportunidade que você está oferecendo aqui para a gente é fundamental, né? De que é o trabalho de divulgar, de esclarecer, né? Até aproveito, nós estamos terminando um suplemento da revista Medicina agora, que nós fizemos, o suplemento é exatamente isso, psiquiatria de intervenção precoce por não psiquiatra. Nós fizemos vários capítulos, justamente com essa intenção, foi um trabalho de mestrado de um aluno meu, do mestrado profissional em medicina aqui da nossa unidade, que é justamente para esse trabalho assim, de capacitar, de atualizar os médicos da rede pública para identificação, de identificação precoce e encaminhamento de serviço. É claro, assim, que eu gostaria de ter uma capacidade muito maior de atendimento, né? A gente vê, por exemplo, em países desenvolvidos, Marcos, como na Inglaterra, por exemplo, o último levantamento que eu vi, que não é recente, eles tinham mais de 150, no país, mais de 150 programas, serviços de intervenção precoce nas psicoses. Isso é uma política que no mundo começou há mais de 30 anos.
O pioneiro disso é um serviço australiano, em Melbourne, mas a Inglaterra foi um serviço que... E tem outros, assim, Noruega tem alguns outros serviços, o Japão também tem, que tem essa iniciativa, assim, de criar vários serviços com essa característica, pensando na absorção precoce dessas pessoas, para poder instituir tratamento efetivo para evitar esses... Não, e sempre com foco assim, não é só controlar sintoma, que é fundamental, né? Alguém que está com a crítica da realidade prejudicada, que está acreditando, por exemplo, que existe um complô contra ele, que as pessoas o perseguem, essa pessoa está num sofrimento intenso. Essa pessoa, com tratamento medicamentoso, esses sintomas podem ser controlados. A grande maioria tem controle desses sintomas. E ele recupera a crítica, a capacidade dele discernir o que é realidade interna do que é realidade externa. Ele recupera a capacidade dele de interagir com as pessoas, como nós dois estamos conversando aqui. Mas, além disso, eu preciso garantir, tentar preservar a funcionalidade desse paciente, manter a autonomia dele, para que ele possa continuar trabalhando, estudando, se relacionando, né, tomando conta da vida dele. É sempre o foco nessas duas frentes. Né? Professora, tem mais um quadro aqui, o último, que é sobre se não me engano, sobre a incidência de casos comparando Ribeirão Preto com outras cidades. A senhora pode explicar? Então, isso é parte daquele estudo, grande estudo multicêntrico que a gente participou, que eu comentei. Esses dados foram coletados entre 2010 e 2015. Na nossa região foi 2012 a 2015. E aí a ideia aqui era tentar identificar todas as pessoas que procuraram serviços de saúde mental em função de sintomas psicóticos naquele período do ano. E aí são 16 centros: Espanha, Itália, Reino Unido, Holanda, França e nós aqui. Ribeirão foi o centro brasileiro aqui. E a gente vê que a incidência, quer dizer, o número de casos novos para cada 100 mil habitantes é muito variável. Ela é muito maior em grandes centros, como Londres, Paris, Amsterdã, do que a gente observou. Enquanto você vê em algumas cidades, por exemplo, Santiago, na Espanha, Palermo, na Itália, você tem uma incidência muito maior. A nossa incidência aqui na nossa região ficou de 20 casos novos para cada 100 mil habitantes, pensando na faixa de risco, tá? Não é a população geral. Nesse estudo aqui, a gente considerou entre 18 e 64 anos. Mas por que o estudo identificou por que tem essa variação? Então, são várias razões. Assim, quando a gente pensa na etiologia das psicoses, a gente sabe que elas são multifatoriais. Vai desde uma predisposição genética, mas essa predisposição genética são vários genes de baixa penetrância. A gente vê por estudos em famílias que ter uma pessoa com um diagnóstico aumenta o risco, mas essa interferência... São vários genes, isso por si só não é determinante, é como se houvesse uma vulnerabilidade. E a gente sabe que fatores ambientais aumentam o risco. Então, um fator que é bem conhecido são experiências traumáticas na infância. Experiências traumáticas assim, pesadas, negligência emocional ou física, violência emocional, violência física, abuso sexual. A gente tem escalas que fazem essa avaliação, instrumentos que ajudam a fazer essa avaliação. Então, traumas na infância. O uso de maconha é um fator que impacta bastante nesse risco. A urbanicidade é um fator que tem sido demonstrado. Viver em grandes... em metrópoles, em cidades muito grandes, a gente vê que tem uma incidência maior. Migração é um fator que impacta, né? Então, essa variação mostra para a gente assim, de que o contexto que o indivíduo vive acaba tendo impacto a diversidades sociais, né? Essa experiência tem um conceito que é chamado de derrota social, né? De que é um indivíduo que ele acaba não conseguindo, ele passa por muita dificuldade socioeconômica, ele passa por privação, ele sofre discriminação, ele tem vários problemas, e é como se o sistema fosse esgarçando, vamos dizer assim, e isso aumenta o risco das psicoses. Professora, para encerrar, supondo que a senhora estivesse num auditório, a senhora é a palestrante,
e todas as cadeiras fossem ocupadas por médicos das 26 cidades da região de Ribeirão Preto. Que recado a senhora daria a eles, tomando como base a propriedade que o Hospital das Clínicas tem num ambulatório de intervenção precoce nas psicoses? Na verdade, assim, eu acho que o mais importante seria, assim, acho que os médicos terem essa conscientização do que é a psicose. Nós temos ainda muito preconceito com isso, há muito estigma, isso precisa ser derrubado, inclusive entre profissionais de saúde. Então, ter a compreensão de que isso é uma doença como outra qualquer, da mesma maneira que o coração adoece, que o pulmão adoece, o cérebro adoece, né? O cérebro é um órgão plástico e que ele se modifica conforme as experiências que a gente tem na vida. Então, esses fatores ambientais acabam tendo impacto na vida da gente. Então, de estar atento a essa presença, ter a clareza que quanto mais cedo a gente faz a intervenção, acho que uma coisa importante comentar, assim, que a intervenção, ela não é apenas medicamentosa, a gente tem um trabalho, assim, as intervenções psicossociais são muito importantes, o trabalho com família é muito importante, acho que é importante registrar aqui que a gente tem uma colaboração com a professora Carol Zanetti, da Escola de Enfermagem, que faz um trabalho muito importante com as nossas famílias, né, de garantir essa adesão ao tratamento, que essas pessoas têm. Então, que essas pessoas precisam ter o tratamento medicamentoso. Primeiro, ter um diagnóstico adequado, receber o tratamento medicamentoso efetivo, baseado em evidência científica, ter as abordagens psicossociais. Nós vamos ficar muito atentos às comorbidades clínicas desses nossos pacientes. Como eu comentei anteriormente, é comum os nossos pacientes terem outros problemas de saúde, muitas vezes isso é negligenciado, né? E de que o nosso foco não é só apenas reduzir sintomas, mas inserir essas pessoas na sociedade. E se me permite, assim, eu acho que eu falaria também com gestores de saúde, né? De que eu acho que esse nosso serviço, eu gostaria de ter um serviço muito maior, né? Acho que a gente tem apoio da nossa instituição para fazer o nosso trabalho. Temos agora, inclusive, assim, comentei da unidade de emergência, a gente está passando aí, tendo uma reforma, ampliação de leitos para melhorar a nossa capacidade de atendimento, mas seria fundamental que a gente pudesse expandir esse serviço, que a gente pudesse reproduzir esse modelo, né? A ideia de divulgar esse trabalho, assim, nós temos pouquíssimos serviços com esse perfil no país e na nossa região, assim, então eu acho que eu faria um apelo maior para os gestores, né, também de que no sentido, assim, de que seria fundamental, porque o custo para o indivíduo, para a família e para a sociedade de pessoas com transtornos psicóticos maltratados é muito grande. Então, de que a gente precisaria conseguir ampliar e fazer muito mais. Gostaria de poder fazer muito mais do que eu estou fazendo e gostaria que isso fosse replicado, né? De que a gente tivesse vários serviços com essas características em diferentes partes aqui da nossa região. Ok. Eu conversei com a professora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, psiquiatra, a Cristina Marta Delbem, sobre o ambulatório de intervenção precoce nas psicoses do Hospital das Clínicas e a relação que esse ambulatório tem com as unidades de saúde e a maneira com que o paciente identificado precocemente deve ser encaminhado para esse atendimento especializado, porque os resultados serão sentidos rapidamente e o paciente não terá os problemas que ela narrou nessa entrevista, quando mal diagnosticado, só lá na frente, e aí o tratamento pode não dar resultado. Professora, muito obrigado e vamos divulgar mais. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que o maior beneficiado dessas nossas conversas, dessa divulgação, é o próprio paciente e a família deles. E eu fico muito contente em poder ter tido essa oportunidade e poder ajudar essas pessoas. Obrigada, Marcos. Muito obrigado pela sua atenção. O HCCast fica por aqui. Eu espero você no próximo programa. Até lá.